Muito boa tarde, me chamo Gustavo Bertanha. Eu vou abordar específico hoje um assunto que eu já tenho 2 vídeos que falam a respeito, né? Eu até, inclusive, citei o nome do transtorno. No outro vídeo, eu falei sobre o balançar o barquinho, né? Que é uma coisa que a pessoa, ela vive com a cabeça dela, né, tão perturbada, que quando ela se vê numa situação onde há uma calmaria, né? Foi uma coisa que o meu mentor falou assim, para te dar uma metáfora, para você entender, é mais ou menos isso. Quando sente que o barquinho está calmo, né? Devido à cabeça funcionar naquele transtorno, né? Esse tipo de transtorno, por que eu não estou falando o nome do tipo de transtorno? Eu abandonei nomenclaturas com isso, porque se você acompanha hoje em dia casos, né, Suzane von Richthofen, você pega da Elisa Matsunaga, você vai ver que tem inúmeros psicólogos trabalhando em conjunto, tentando achar um tipo de transtorno que a pessoa se encaixa para devidos tipos de comportamento. E você vê que eles nunca chegam numa conclusão. E aí, quando vai se falar a respeito, se você cita mas o outro falou que era isso e aquilo falou que veja bem, é a mesma coisa que você está sentado numa prova de colégio ou que seja, e aí há uma pergunta, fale a respeito da fauna e da flora. Aí você começa a falar daquilo e aí você sai do assunto. Você está entendendo? O assunto é para você falar sobre a fauna e a flora. E aí você começa a desviar falando sobre outro tipo de assunto que não está ali. Você entendeu? Começa a perder o enredo em cima daquilo que foi pedido. Então eu abandono a nomenclatura hoje em dia porque eu acho mais interessante você trabalhar com os tipos de comportamento, né? Em que se enquadra aquilo ali e quando começar a prestar atenção nessa possível probabilidade de existir um transtorno. Então eu vou começar falando alguns tipos de coisa. São pessoas extremamente apegadas à figura masculina, extremamente. Você vai falar assim, mas o homem não tem isso? Tem. Mas mais de 80%, isso é um dado, né? Feito se eu não me engano foi 2010, eu não lembro de quando é esse dado, mas eu sei que foi feito um estudo e acima de 75% eram em mulheres. Muitos homens têm, né? Inclusive grandes atores, né, têm esse tipo de transtorno. Você vê que são pessoas que não... As pessoas que não têm o transtorno, elas vagueiam, né? Ali com ansiedade. Estou ansioso. Não, esse tipo de transtorno, a pessoa vive ansiosa. Você vê que são pessoas extremamente agitadas, são pessoas que precisam de alguma coisa para... alguma atividade, alguma coisa muito intensa. Elas são pessoas que têm muita compulsividade, né? Na verdade, a compulsividade, né? Aquilo ali, aquele excesso é devido à ansiedade que a pessoa tem. Então ela precisa, né? A ansiedade gera compulsão. Ela precisa extravagar em algum outro ponto. E você vê que muito no diálogo, você vê que as pessoas às vezes nunca se apetecem, nunca estão... nunca encontram ali um ponto na onde se satisfazem. Nunca é o bastante, nunca é o suficiente, né? Então isso é bacana para as pessoas começarem a compreender, né? Porque as pessoas falam assim, eu sou azarada, eu não tenho sorte, eu tenho o dedo podre. Isso não existe, tudo tem uma explicação.
né? Se você está passando por alguma coisa com pessoas, se você tem uma afinidade com certo tipo de pessoa, isso tem um porquê, não é à toa, entendeu? Não é uma coisa que surge do nada. Ai, são. É o universo. Não, isso daí está enquadrado muito no seu perfil, né? De uma busca, do que você se encanta, não é? Uma coisa que você atrai, você deve ter algum problema, porque você atrai só esse tipo de pessoa. Não, isso é a coisa mais ignorante que se fala. É a maior ausência de conhecimento quando as pessoas falam esse tipo de coisa. Você se atrai por aquele tipo de pessoa devido à sua comoção por aquilo, né? Você já viveu algo daquilo e aquilo ali atrai você, apetece, você sente que você... Mas como assim, cara? Uma pessoa que me faz mal vai me apetecer? Vai, porque é cômodo, você já conviveu isso na sua criação, desde lá da sua infância. Então, né, voltando aqui, você vai ver muito, né, são pessoas que, tanto no homem quanto na mulher, mas eu falo mais devido a ter mais experiência, né, nesse ramo, eles falam muito sobre qualquer coisa de homem, estão sempre nesse tipo de assunto. São pessoas extremamente ansiosas, são pessoas que o mundo no qual eles vivem é uma normalidade o que eles fazem, né? Normalidade, o que seria uma normalidade? Aquela moça de Brasília, né? Você passa, olha para o mendigo. Que atração você tem por um mendigo? Qual a necessidade que a mulher quer se sentir amada, desejada e única, ela vai se apetecer por um mendigo? Esse tipo de transtorno causa esse tipo de acomodação. Por que você acha que o marido dela conseguiu verem eles fazendo isso? Porque eles são extremamente ansiosos. A ansiedade deles são tão elevadas que eles vagam pela esquizofrenia. Eles não são esquizofrênicos, mas eles vagam pela esquizofrenia. Ou seja, eles pensam tanto naquilo, né, na suposta coisa que a pessoa está fazendo, devido a demorar para responder uma mensagem, né? E tem N coisas ali que acontecem ali na vida deles, que passam na cabeça, né, na ansiedade, ficam ali mirabolantes, que eles acabam, como a cabeça deles, que lembra no começo que eu já disse, já é perturbada, né? É uma coisa que já vive na ansiedade, é uma perturbação muito forte. Então lá dentro, o que você está vendo por fora, uma pessoa que ela está bem aparentemente, por fora, quer dizer, por dentro, a cabeça dessa pessoa está como se fosse uma tempestade no mar. Tá avassalador lá dentro, entendeu? Só que como eles convivem com isso desde a infância deles, eles já estão acostumados com isso. Então, não é uma coisa que quando você, né, entra numa situação que você tá com essa turbulência, nitidamente as pessoas vão perceber em você. Porque você vai estar abalado, você vai estar fora do seu, né, seu semblante vai estar modificado. Eles já conviveram, então é o lobo na pele de cordeiro, porque eles não... E detalhe, eles sabem muito bem do que eles são capazes, eles sabem muito bem do poder deles que eles têm e eles sabem, para eles atraírem as pessoas, eles precisam esconder tudo isso, né? Então, eu falo, é um convívio muito pesado. Eu gosto de sempre alertar as pessoas, porque acontece o seguinte, não é uma coisa de você ter um convívio, não é saudável, né? Aquilo ali, eles se sabotam o tempo inteiro, eles colocam a vida deles em risco, né?
Porque devido ao tipo de pessoa, tem pessoas que vão surtar, porque eles fazem mesmo, né? Se eles estão numa festa e encanam que eles vão transar com 3, 4, com aquela pessoa que ela olhou, eles vão fazer. Eles são desse tipo. E é engraçado que depois, quando você tem um diálogo com esse tipo de pessoa, eles falam assim, devido ao fato de você ir tendo conhecimento, na cabeça deles eles falam assim, olha, realmente era um saco estar com a pessoa, né? Eu já tive alguns clientes, já conheci pessoas assim, já tive muito convívio com isso, já li muito a respeito e hoje eu estou falando de você ver que a pessoa achar que o companheiro dela que está sendo traído perturba ela, né? Ou ele, tanto faz, perturba pelo fato de ter uma cobrança da pessoa estar ali desrespeitando ela. Ela fala, é impossível conviver com a pessoa porque ela fica pegando no meu pé. Ou seja, são pessoas que querem estar com outras pessoas, mas são pessoas que não têm a menor capacidade de estarem juntas. Você entendeu? Eles, não existe você falar assim, isso daqui eu posso afirmar e pode vir qualquer pessoa da Terra contestar isso daqui comigo. Não há cura, não há tratamento, né? Você pode dialogar, você pode conversar, mas não existe um ponto de alto e baixo, não existe. Eles vivem dessa maneira e é assim que é. Ou você atura e convive, ou você pega suas coisas e não convive com aquilo. Eu gosto sempre de explicar isso para as pessoas, né? Porque não é saudável, né? Quem tem um planejamento de conquistar alguma coisa na vida, ter um futuro, ter um casamento, ter uma família, não é um tipo de pessoa para isso. Longe disso, foge disso, porque as características são muito visíveis, né? Eles sempre falam as mesmas coisas a respeito. Como eu estava dizendo lá do caso da moça de Brasília, né? Que ela traiu. Não é uma traição por desejo ao mendigo. É simples ponto de como vive perturbado, perturbar. Quem dizia isso era Chico Xavier. Chateado, chateia, o magoado, magoa, o perturbado, perturba. Então, o fato da pessoa ter aquilo desde a infância, né, ter passado por aquilo, a cabeça deles serem assim, eles não conseguem ser outro tipo de pessoa. Você entendeu? Eles não conseguem fazer o seguinte, tipo assim, mudar. Ai, não tem como tratar aquilo ali. Não tem. Toda vez que eu vi isso, eu acompanhei por anos isso, anos e anos e anos e anos. Toda vez que você tenta colocar alguma coisa para acrescentar, eles se veem na situação, eles vão, eles fazem. É uma moeda de compensatório e dentro da cabeça deles funciona a traição como uma normalidade. Então é muito simples eles viverem naquilo. A menos que a pessoa goste de conviver com pessoas que façam esse tipo de coisa. Aí consegue ter uma vida normal. Por exemplo, eu já convivi já com pessoas assim, né? E é muito particular, né, de cada pessoa e tal. Mas você vê que quando você tem acesso às mesmas pessoas, eles repetem as mesmas coisas. Por exemplo, algumas das minhas clientes vinham o meu pai. Só que o meu pai sempre sai junto com a minha mãe. Eles falavam sempre a mesma coisa. Eu vi seu pai. Eu vi o seu pai. Hoje eu vi o seu pai. É uma ênfase muito grande em querer mostrar para você que está vendo outro homem ali próximo a você. Inconscientemente eles fazem isso porque isso é espizinha.
né? É uma coisa de tocar você com aquilo ali, né? Eles nunca têm uma meta de querer agradar a sua vida. Sempre é uma coisa de espizinhar, ou seja, sempre é a cabeça deles que convivem com aquilo ali, que é pesado, e você não consegue pegar uma pessoa, né, que passou por muito tipo de problema na vida e que a cabeça é bagunçada, você não vai conseguir daquela pessoa arrancar paz e harmonia, colocar coisa, é muito complexo, né? Esse tipo de transtorno, ele é muito confundido com psicopata, né? Ele muito tem, você vê muito nele ali de bipolar, você vê muito ali, né, dessa parte de esquizofrenia. Então, e tem mais ainda, você confunde com muita coisa, que se você para ver o tipo do comportamento. Eu sempre gosto de colocar isso porque as pessoas vêm com uma normalidade porque não tem conhecimento. A mesma coisa que eu comentar agora aqui com vocês. Tem, você tem uma vontade de comer uma comida que está lá na Indonésia, em tal lugar? Você vai falar assim, que comida? Claro, você não sabe que comida é. Por isso que você não tem desejo. Ou seja, se você não tem conhecimento de algo, você não se importa com aquilo. Por quê? Porque você não sabe. Eu acabei de dar quando você para sentar e você vai ter uma alimentação dentro da sua cabeça, né? Por um simples fato de inteligência e de economia, a sua cabeça coloca os pratos e comidas que estão mais próximos, que estão de fácil acesso, né? Não vem tudo que você conhece dentro da sua cabeça. E aí, eu vou colocar para você o seguinte: por que você não tem vontade de comer uma comida, né, que tá lá da Noruega, que eles fazem lá, que é uma comida diferente? Por que não passa isso dentro da sua cabeça? Porque você não sabe. E aquilo que você não sabe, você não pensa, você não quer. É a mesma coisa. Se você não tem conhecimento, você não para refletir. É isso que eu gosto de trazer. Quando eu estou aqui dialogando, passando essas coisas para você, eu estou cutucando a cabeça de vocês por conhecimentos que vocês não têm e nem imaginam que tenham as coisas, né? Muitos comportamentos na casa com os pais, né? Que as pessoas colocam os pais ali, idolatram como não pode, né? E não sei o quê. Às vezes os piores comportamentos vêm dos pais, entendeu? Que nem eu costumo falar, amigo é pai e mãe, vírgula, olhe lá. Então tem esse detalhe. Eu poderia citar inúmeros, né, comportamentos que eles têm, mas é uma coisa muito particular de vivência, né? Mas o que eu quero colocar, eu dei um exemplo aqui, mas o que eu quero colocar para vocês raciocinarem em cima é que o comportamento dele está sempre vinculado ao homem, né? E é sempre alguma coisa que vai cutucar o cara, né? É sempre com alguma música, com alguma coisinha que aconteceu, de falar de tal coisa, de estar numa mesa de um bar e ficar trocando olhares com outras pessoas. O Border, falei, né? Não ia me conter até o fim. Eles não se contentam por nada na vida com isso. Você não tem ideia do quanto eles precisam, né, do homem, e o fato da ausência do que criou aquilo ter faltado a maior figura, né, ali a figura que eu digo é figura com atenção, com cuidado, com,
né, com um todo ali, que é o que o pai faz, que é o que gera, né, o transtorno mesmo, tá exatamente aí. Como não existe uma figura fixa devido à ausência, a ausência que eu digo não é da presença, é a ausência. É totalmente diferente. A ausência e presença não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Sempre vão estar relacionados a esse tipo de coisa. Tem pessoas que não enxergam isso, né? Eu gosto de colocar sempre isso daqui, porque até eu, trabalhando com isso, lendo, tendo uma experiência imensa, você passa muito, mas você passa muito mesmo. E você vê que é diferente de uma pessoa que não tem transtorno, né? O comportamento, a pessoa que sacode o barquinho, né? Ela é extremamente devota do homem, extremamente devota. Ela é muito parceira, tá ali sempre muito junto, é um comportamento deles de necessidade. Mas você fala assim, mas se tem necessidade, por que que não cuida? Porque eles não sabem cuidar. E é por isso que muitos caras convivem com pessoas assim, porque não conseguem se desfazer. Exatamente pelo diferencial que tem. Apesar de todas as coisas que fazem, que espizinham, que estragam uma relação, né? Que N coisas ali, que criam N minhocas na cabeça, tanto do homem e da mulher, mas eu falo mais pela mulher, devido à quantidade que tem, né? Eu falo para vocês, não é uma coisa nada simples. Você vai estar ali num momento maravilhoso da sua vida ali com a pessoa ali, só que aquele momento maravilhoso com a pessoa, dentro da cabeça dela, é inadmissível. Porque a cabeça dentro da pessoa vive extremamente transtornada. O que a pessoa vai fazer? Automaticamente vai procurar algo para sabotar aquilo. Vou ficando por aqui, né? Qualquer dúvida vocês me chamem, que isso daqui daria assunto para passar 3 meses falando seguido. Grande abraço, até.